Atos capítulo 8. E também Paulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja e entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os cerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estavam ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ao que todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E entendiam-no a ele, porque já desde muito tempo o haviam iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Cristo Jesus, se batizavam tantos homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e estando batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. E os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para aquele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus é alcançado não por dinheiro, mas tu tens parte nessa sorte. Nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantando-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendeste tu o que lê? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca.
Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porventura, sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, disse-lhe: rogo-te, de que diz isto, ó profeta, de si mesmo ou de alguém? Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura e anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui a água, que te impede de ser batizado? E disse Filipe: é nisto que se crê de todo o seu coração? Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho a todas as cidades até chegar a Cesareia. Amanhã continuamos no capítulo 9.